Olá, o meu nome, você já sabe, é João Balbino. Nessa mensagem, com a nossa atenção na Epístola aos Gálatas, capítulo 4, vamos procurar compreender melhor o significado do nascimento do Filho de Deus, entender melhor o significado do Natal. Por favor, inscreva-se no canal, clique no sininho das notificações para que você seja avisado sempre que novos vídeos forem publicados. Deixe seu like e também o seu comentário. Fique conosco até o final da mensagem. Vamos para o vídeo. Qual o significado do Natal? Para responder essa questão, precisamos olhar além da manjedoura. Precisamos olhar para a cena da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos olhar com toda atenção para aquela cruz que foi levantada no meio, no Monte Caveira, fora de Jerusalém, onde tudo que havia para ser consumado por Jesus Cristo em sua vinda foi consumado. Em outras palavras, o significado do Natal apenas pode ser plenamente compreendido debaixo da luz que irradia da cruz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cruz dá significado, sentido ao Natal. Foi na cruz que o Filho de Deus derramou a sua vida de valor infinito e, por meio de seu sangue, redimiu transgressores da lei e concedeu a pecadores e merecidos o status de filhos de Deus. Qual o significado do Natal? Temos uma escritura que responde a essa questão de maneira notavelmente clara. Por favor, leiamos Gálatas capítulo 4, versículos de 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Quando chegou a plenitude do tempo? Para nós compreendermos o significado dessa expressão, nós precisamos investigar o contexto em que ela aparece na Bíblia. Observe, o texto que lemos em Gálatas 4 relaciona três promessas. Promessa número 1 é redenção. Deus enviou seu Filho a fim de redimir os que estavam sob a lei. Promessa número 2 é filiação. Deus enviou seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Promessa número 3, Espírito. Porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações. Eu pergunto, o que está em pauta na escritura que lemos em Gálatas 4? O que está em pauta é a obra de salvação consumada por Jesus Cristo na cruz. Portanto, a expressão plenitude do tempo refere ao período na história compreendido entre o instante em que nosso amado Senhor Jesus levantou-se de seu trono na glória, foi ao ventre de Maria, como homem de carne e osso, entrou no mundo que criou, foi até a cruz, ali morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação. Dentro dessa perspectiva, plenitude do tempo é o período ao qual podemos chamar de o ponto culminante na história da salvação. Não se trata de um momento específico, mas de um lapso de tempo específico em que o plano de salvação, que foi concebido por Deus na eternidade, foi iniciado e consumado, trazendo as bênçãos do céu para a terra: redenção, filiação e Espírito. Deus enviou seu Filho. Dentro disso, precisamos entender que Deus tem um só Filho. Seu nome é Jesus. Nós não somos filhos de Deus como Jesus Cristo é. Nós somos criaturas de Deus. Um dia fomos criados do pó da terra. Contudo, por meio de Jesus Cristo, Deus nos redimiu e nos introduziu em sua família como filhos adotivos, que significa a declaração de que Jesus é o Filho de Deus. Muito simples. O filho do leão é leãozinho. O filho do cão é cãozinho. O filho do homem é homem. E o Filho de Deus que é? O Filho de Deus é Deus. Jesus é Deus.
na encarnação de Jesus Cristo, Deus se identificou completamente com a humanidade. Nas palavras do apóstolo João, capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne, homem, e viveu entre nós. A encarnação foi Deus assumindo 100% a condição humana, a fim de nos redimir, a fim de nos salvar. Ainda no versículo 4, a Bíblia diz: Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Todas as pessoas são nascidas de homem com mulher. Todas as pessoas têm um pai e têm uma mãe. Mas Jesus nasceu de mulher. Foi concebido por meio do Espírito Santo. Jesus é o descendente da mulher, referido no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Jesus é aquele que o profeta Isaías referiu quando declarou: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Jesus é aquele que nasceu de uma mulher virgem, ou seja, nasceu de uma mulher que concebeu sem ter conhecido homem algum. Jesus é Emanuel, Deus conosco. E quando diz que Deus enviou seu Filho, nascido debaixo da lei, isso, num certo sentido, pontua a distinção entre a era da lei e a era da graça, que foi inaugurada por Jesus Cristo. Num corpo como o nosso, Jesus Cristo viveu debaixo da lei, viveu cerca de 30 anos, foi menino, homem jovem, homem adulto, jamais pecou. Satisfez completamente as exigências da lei. E a sua ressurreição, que também tem um significado de reversão da sentença de morte que lhe fora imposta por aqueles que o julgaram e o condenaram, comprova isso absolutamente. A lei reflete as perfeições de Deus. A lei revela as exigências de santidade do céu e estabelece o padrão pelo qual todos seremos julgados. Longe de ensejar qualquer esperança, a lei presta-se ao papel de assinalar o que é pecado. A lei fundamenta a condenação dos transgressores. O esforço de viver pela lei denota arrogância, orgulho e absoluta falta de conhecimento do Evangelho. A Bíblia diz: ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20. A lei silencia todas as pretensas argumentações e todas as desculpas esquivas e escorregadias dos seres humanos. A lei nos torna inexcusáveis. A lei presta-se ao papel de revelar nossa particular indigência e nos conduzir em absoluto desespero de causa e com profunda gratidão em nossos corações a Jesus Cristo, o único Redentor que há. Com isso, chegamos ao versículo 5. A Bíblia diz: a fim de redimir os que estavam sob a lei. A palavra redimir, muito comum nos dias do apóstolo Paulo, seu sentido literal é resgatar, comprar de volta. O Filho de Deus entrou no mundo que criou, cumpriu totalmente o propósito de sua vinda. Diz Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua, povo e nação. Em 1 de Pedro 1, 18 a 19, a Bíblia diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. O preço do nosso resgate foi Cristo, foi a vida do Filho de Deus. E quando diz para que recebêssemos a adoção de filhos, Efésios 1:5 também refere à nossa adoção. Diz: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Um país como o Brasil, por favor, observe que coisa perversa. Todos já nascem dentro do problema do Gênesis 3, segundo a Bíblia. Todos nascem separados de Deus por causa do problema do pecado. O problema fundamental do ser humano é a nossa inerente orfandade. Os filhos de Adão estão todos por aí, mas ignoram o problema fundamental, ignoram o problema espiritual, se sentem seguros, estão separados de Deus, mas vivem convictos de que são
filhos de Deus. Pensam que espiritualmente vai tudo bem, quando a Bíblia garante que é o contrário disso. Romanos 3:23, Romanos 5:12, Efésios 2:1, outras escrituras. Referida à filiação divina, o apóstolo João escreveu: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Finalmente, diz o versículo 6, porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Que declaração grandiosa! Deus enviou o Espírito de Jesus aos nossos corações. Deus envia o Espírito de Jesus ao coração de todos os seus filhos. A questão principal que distingue os filhos de Deus é a realidade da presença do Espírito de Jesus. Antes de termos sido redimidos, antes de termos sido adotados como filhos na família de Deus, antes de Deus ter enviado o Espírito de Jesus aos nossos corações, ainda que referíssemos a Deus como nosso Pai e até orássemos, porque nos ensinaram a orar dessa forma, Pai nosso que estais nos céus, chamássemos Deus de Pai, a nossa fé e a nossa oração eram vazias de fundamento válido. Em João 9, capítulo 31, a Bíblia claramente diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Depois que o Pai enviou Jesus para nos redimir e nos adotar em sua família como filhos, depois que o Pai enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nossos corações, a voz que ecoa do nosso interior é Abba, Pai. Essa expressão refere à maneira mais pura como criancinhas dirigem-se aos seus papais naturais. Denota familiaridade, confiança, dependência, afeto, um relacionamento consistente. Duas coisas eu gostaria que você entendesse. Número 1, Natal. Deus enviou seu Filho ao mundo para redimir pecadores imerecidos como nós e nos introduzir em sua família. Número 2, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações daqueles que ele redimiu. Para que fez isso? Para que pudéssemos viver como filhos de Deus, com identidade de filho de Deus e com autoridade de filhos de Deus, dando glórias a Deus em todas as coisas. Isso é amor, isso é graça. Oremos. Pai, obrigado pelo Natal. Obrigado por ter enviado seu Filho Jesus ao mundo. Obrigado por hoje eu poder te chamar de meu Pai e por ter o Senhor junto comigo todos os dias para sempre. Que eu possa organizar o Evangelho e proclamar a mensagem pura, anunciar que Jesus é o Cristo, que eu possa ser sua testemunha no campo, para que outras pessoas também sejam beneficiadas, sejam salvas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, apoie esse canal. Ore por nós. Nosso plano é seguir proclamando o Evangelho por meio desse canal. Hoje, para que possamos fazer transmissões ao vivo e realizar as lives diretamente de um aparelho celular, o que simplifica, facilita muito, uma das exigências do YouTube é que o canal tenha 1000 inscritos. Então, nós temos essa marca de 1000 inscrições para bater e eu gostaria muito de contar com você. Se você se inscrever e também solicitar a uma, a duas, a três, mais pessoas de sua família, solicitar a pessoas de seu relacionamento, solicitar a pessoas que você confia que se inscrevam, nós poderemos rapidamente, com o seu importante apoio, superar a marca das 1000 inscrições. Junte-se a nós, tome juntamente conosco a sua parte na obra de evangelização mundial que a igreja segue buscando realizar. Graça abundante, até o próximo vídeo. Feliz Natal, com Jesus Cristo somente. Jesus é o Cristo, a resposta e a solução de Deus para todos os problemas da humanidade. Feliz Natal.